Comunidade Raízes apresenta Orvalho Podcast. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Orvalho. Esse podcast é um complemento ao estudo bíblico realizado na Comunidade Raízes aqui no Rio de Janeiro, no Recreio dos Bandeirantes. Eu sou o Bruno Guedão e eu tô aqui com ele, que tá doido pra comer um chicletinho. André Souza. Fala aí, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui também com ele, justamente, Leonardo Moraes. Meu nome é Leonardo Moraes, justamente. Justamente, o cara sempre fala. E também tá aqui Pastor Júnior. Pode, Uma Pastor alegria Júnior. estar aqui com vocês, pessoal. Isso aí. Hoje a gente tá aqui convidado também, né? Guilherme Linhares. Fala aí, Gui. Fala galera, Guilherme aqui, vamos trocar essa ideia. Aí, já viu que o moleque é jovem, né? Jovem. É chave. Safro. É jovem. Tá ligado. Então hoje a gente vai continuar, né, falando sobre os atributos desse módulo. Então a gente vai continuar abordando os atributos incomunicáveis de Deus. Lembrando que são, né, os atributos incomunicáveis são aqueles que Deus não comunica ou não compartilha com o homem, né? São atributos que são exclusivos do Senhor e ninguém possui, só Ele. Então hoje a gente vai falar sobre 3 atributos nessa aula que a gente escuta muito a respeito, né? Que a gente até sabe que significa assim, de uma forma literal, mas acho que a gente vai conseguir se aprofundar um pouco mais biblicamente nesses atributos que são o que eu estava falando aqui antes, que são os 3 ones, né? Que é uma palavra que a gente sempre fala assim no meio, né? No meio cristão, e que não está escrito na Bíblia nenhum deles, né? Não tem onipresença, onipotência e onisciência. É isso que a gente vai falar. Nenhum deles tem na Bíblia, né? Não. Justamente. O Guedão levantou a bola para ele falar isso. Justamente, Guedão. Justamente, Guedão, não tem na Bíblia. E eu fiz aqui o estudo aqui, ó, o prefixo oni Olha dessas aí, palavras ó, vem do Guedão latim vem que significa todo. Todo. Todo, exatamente. Então vamos começar falando sobre onisciência, né? Então eu comecei aqui anotando uma coisa que a gente pode começar a partir disso, né? Onisciência é mais do que possuir todo o conhecimento, no caso de Deus, né? É ter o conhecimento perfeito. É isso. Então, sendo esse Deus assim, um ser que a gente vai até falar na próxima aula, que é autoexistente e autossuficiente, ele nunca aprendeu nada e ele é incapaz de aprender alguma coisa. Yeah. Isso é maneiro, né? Isso é muito legal. Então, a gente tem a passagem lá de Isaías 40, né, que fala quem guiou o Espírito do Senhor, quem lhe ensinou como conselheiro. Quem guiou o Espírito do Senhor, ele ensinou como conselheiro. Isso já mostra que pô, ninguém, ele é incapaz de aprender e ninguém é capaz de ensinar a ele alguma coisa, né? Isso já mostra essa questão do conhecimento, que é mais do que todo conhecimento. É um conhecimento perfeito, né, cara? Justamente, não tem... Aí, voltei o justamente. Não é impossível, né? Não tem nada que Deus não... que ele é surpreendido em conhecer alguma coisa, né? Por exemplo, pra gente tem coisas que a gente vai descobrir daqui a alguns anos. Por exemplo, a vacina, né, contra a Covid, por exemplo. A fórmula, como que a vacina, a eficácia. Então a gente está estudando e a gente vai ter um conhecimento futuro de alguma ciência, de alguma coisa. Mas Deus já sabe isso lá na frente. Então Deus não é surpreendido por nenhum tipo de conhecimento, né? Então a onisciência é Deus conhecendo todas as coisas de forma plena, Deus conhecendo todas as coisas de forma completa e absoluta. É Deus conhecendo todas as coisas, tanto no passado como no presente e no futuro. Então a onisciência, esse conhecimento de Deus, ele é pleno em todo sentido. Deus já sabe de todas as coisas, né? O salmista vai falar, Davi, no Salmo 139, ele fala que é o seguinte, que a palavra ainda não subiu à sua boca e ele já conhece. Ou seja, Davi ainda nem falou as palavras e o Senhor já sabia quais eram as palavras que já estavam saindo da boca de Davi, da boca do salmista. E assim Deus é. A gente ainda não falou, mas ele já sabe o que a gente vai falar. Então ele sabe tudo, ele não é surpreendido por nada. Dentro desse sentido de conhecer todas as coisas. E isso é muito legal quando a gente entra dentro do plano e do propósito, isso gera conforto. A onisciência é algo que gera muito conforto
Porque Deus sabe todo o plano, Deus sabe todo o propósito, Deus sabe tudo que Ele criou, tudo que Ele fez tem um sentido, e Ele sabe. Então, pelo fato de sermos limitados, né, dentro do seres finitos, isso limita o nosso conhecimento, limita o conhecer, né? Então a gente é limitado, e Deus, que é infinito, ele não tem limitação no seu conhecimento, nada pode limitar o seu conhecimento. Então ele sabe tudo, cara, de forma plena, completa, absoluta, e isso gera muito conforto pra gente, né? De confiar nesse plano. Eu não sei o plano de forma completa, eu não sei de forma plena nem absoluta, mas Deus sabe o plano, ele em todo o seu sentido, desde o início. Se existe início pra gente, né? Pra ele não tem início, né? Então pra gente tem um início e tem um fim, pra Deus não, né? Então ele sabe antes desse início e sabe depois desse fim aí, só ele sabe tudo, cara. Essa palavra que você está usando, né, da confiança, né? Isso nos fortalece a entrar dentro dessa realidade. Essa perfeição do conhecimento de Deus, né? Em Mateus 10, versículo 30, a gente é impactado com essas palavras, né? Até mesmo o cabelo da vossa cabeça estão contados por Ele. Isso é extraordinário, né? São detalhes, é o conhecimento, é a perfeição nos detalhes que nos surpreende mesmo. Então até os nossos cabelos, né? E olha que eu tô com cabelo branco pra caramba, mas os nossos cabelos são contados, essa perfeição, e isso nos leva mesmo a ter uma confiança no plano do Senhor. Então é uma frase que o Léo sempre tá falando pra gente, né? Confia no plano que Ele tem pra nós, e a gente não vai se decepcionar diante disso, né? Isso esbarra com a questão da soberania, né, cara? Tá interligado, né? Isso aqui tá tudo ligado uma coisa com a outra. Deus é soberano, e tudo isso tá cooperando dentro da sua soberania, né? O fato dele conhecer todas as coisas de forma plena, o fato dele ter todo o poder, né? E a sua presença preencher todas as coisas, tá tudo ligado com a sua soberania. E dentro disso que a gente está falando, eu achei uma frase do Tozer aqui que diz assim: como Deus conhece todas as coisas perfeitamente, Ele não conhece uma coisa melhor que a outra, mas tudo igualmente. Ele nunca descobre nada, e Ele nunca se surpreende e nunca se assusta. Então acho que isso é uma coisa que deve fazer a gente ter temor, né? E ter certeza de que Ele conhece o plano que Ele mesmo estabeleceu. Então a gente precisa confiar nisso e adentrar mesmo nessa questão, né? Muito bom, jovem Padawan. O Guilherme citou aí o Tozer, né? E vale lembrar para quem tá ouvindo que a gente se baseou, né, nesse módulo, né, naquele livro Conhecimento do Santo. Conhecimento do Santo. O W. Tozer. Então, se você tá ouvindo isso aí e quer saber mais sobre isso, esse livro é extremamente recomendado. Sobre a onisciência, eu gosto de pensar que ela é o antídoto que Deus utiliza para preservar a história, né? Se você pegar, por exemplo, 1 Samuel 23, 9 ao 13, vai existir uma situação ali que Davi recebe uma notícia que Saul está vindo contra ele ali. Abiatar vai falar isso para ele. E aí Davi vai consultar Deus e fala: Saul vai vir aqui mesmo, ele vai atacar a cidade por minha causa. Aí Deus vai descer, ele vai vir. Mas você acha que as pessoas vão me entregar, vai entregar o meu povo? Vai entregar. Ou seja, a onisciência de Deus em saber o que ia acontecer preserva a vida de Davi. Então, através da sua onisciência, eu gosto de pensar que Deus está fielmente preservando o seu plano, né? E fielmente nos guardando e nos protegendo para que possamos viver o cumprimento da soberana vocação através da sua onisciência. Acho que uma coisa que a gente pode achar é que, por exemplo, vou dar o exemplo aqui do coronavírus, né? A gente foi pego de surpresa com isso, mas Deus não, porque Ele não se surpreende com a história humana. Ele não se surpreende com essas coisas, porque foi Ele mesmo que estabeleceu. Então, Ele tem tudo isso sob o controle, e a gente precisa se apegar a isso. Justamente. Um versículo também interessante sobre isso é 1 Coríntios 2,11, que fala: assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Isso é interessante porque
Por exemplo, o ser humano, a gente acha que conhece a si próprio, né? Mas no fundo a gente não conhece. A não ser que a gente esteja nele, a partir dele a gente consegue conhecer quem nós somos, né? E já Deus não, ele tem pleno conhecimento de quem ele é. O que a gente está buscando, que é conhecer ele sabe perfeitamente quem ele é, né? E aí esse versículo fala isso, né? Que ninguém sabe as coisas de Deus a não ser o próprio Deus, né? O seu próprio Espírito. Ele se conhece, é muito maneiro também. É um reflexo dessa onisciência dele, né? Esse conhecimento pleno de todas as coisas, inclusive dele próprio. Vamos falar então um pouco sobre a onipotência? Vamos falar. A onipotência, quando a gente chegou a citar aqui na soberania, né? Acho que está totalmente ligada à questão da soberania, né? Porque para reinar é necessário ter poder. Isso, justamente. E para fazer esse soberano, né, de forma soberana, como eu falei, tem que ter poder, né? E aí, como é que a gente pode exemplificar essa questão da onipotência de Deus? Pô, a gente tem a questão da criação, assim, que é criar tudo, todas as coisas já é um poder infinito, né, cara? Então, a onipotência tem a ver com que Deus tem um poder ilimitado, né? Uhum. Não tem limite para o seu poder. Nada é impossível para Deus. Né? A gente gosta aí de usar essa frase jargão. porque, tipo, para o ser humano, pelo fato de ter sua limitação, ser um ser limitado, ele vai encontrar com os desafios das possibilidades, né? De uma coisa ser para ele impossível. Para Deus não existe nada impossível, né? Porque o seu poder é ilimitado, o seu poder não tem como você medir ele. Tem uma expressão em hebraico, né, para isso, onde eles falavam, chamando Deus de El Shaddai, ou o Deus Todo-Poderoso, né? E isso é muito bonito, porque o nosso Deus é esse Deus, o Deus é o Shaddai. É um Deus que contém todo o poder e de forma ilimitada. Nada pode limitar o seu poder, não existe nada demasiadamente difícil que Deus não possa fazer. Eu gosto muito desse versículo que está em Gênesis, né? É até um versículo que eu amo bastante, que é Gênesis 18, versículo 14, que o Senhor fala quando Sara... Olha essa história, que fantástica essa história de Abraão, né, já aos 100 anos de idade, Sara com 90 anos de idade, e ela tá impedida de ter filho, cara, naturalmente, a senhora de 90 anos de idade, como é que vai ter um filho? Humanamente isso é impossível de acontecer, mas só que o El Shaddai se apresenta diante de Abraão e fala, daqui um ano Sara vai ter um filho, Sara vai estar grávida. Cara, isso é surreal, né? E Sara ri. Tanto que o nome dela é esse, né? Aquela que ri. Vai dar um nome pro filho, aquele que ri, que é Isaac. E aí, o que acontece? Ele fala, daqui um ano ela vai ter um filho, e ela ri, e Abraão também riu. Né? Tipo assim, cara, que isso é impossível acontecer. Ela já tá na menopausa, ela já passou dos dias, já tá muito velha, né? Já é uma senhora de idade, é impossível. E aí o Senhor fala para Abraão, né? Não existe nada demasiadamente difícil que o Senhor não possa fazer. Não tem nada que Deus não possa fazer. Ele é onipotente, ele tem todo o poder, né, nas suas mãos para criar, para fazer, para gerar vida, para poder ressuscitar Cristo dos mortos, levar aos céus. Então todo o poder, nada para Deus é limitado em relação ao seu poder, né? Eu cheguei a citar, você falou, por exemplo, dessa questão da gravidez, né? Aí eu fiquei pensando que, assim, na antiguidade, coisas que hoje em dia nós entendemos, assim, entre aspas, através da ciência, como se através da história, assim, conforme o homem foi aprendendo, evoluindo, o poder de Deus era tirado do meio dessas coisas, né? Você falou a questão da gravidez. Talvez hoje em dia as pessoas vão explicar cientificamente que foi possível por causa disso, daquilo, né? E nesse tempo talvez se tinha uma consciência maior dessas coisas, porque não se sabia, né? Não se sabia explicar, você entendia que era o poder de Deus atuando na Terra, né? Com a multiplicação da ciência, parece que o ser humano se acha mais poderoso, se acha conhecedor de todas as coisas, né? E como se Deus não tivesse... Isso não é Deus. Isso a chuva tá caindo porque aconteceu uma reação. Fenômeno natural e tal. E a criação, quando você tem no início a criação, porque a criação é uma manifestação do poder de Deus mas o que enorme, você está né? falando, Guedão, é muito importante, porque quando a gente tem esse conhecimento,
no nosso olhar, por sermos filhos de Deus, isso nos leva a ter essa compreensão, nos leva a entregar todo esse entendimento a Ele, sabendo que Ele é poderoso, por ter esse conhecimento. Então, é interessante o que você está falando, né? Porque as pessoas que têm um conhecimento pelo conhecimento, elas vão colocar de uma forma muito, muito subjetiva. Mas para a gente que tem um conhecimento baseado também em conhecer a Deus, nos leva a ter essa compreensão real do poder de Deus, né? A nossa mente, a gente não tem a capacidade de compreender, né, o poder de Deus. Por mais que a gente comece a pensar e ser levado dentro de olhar para a criação, né, e ver todo o poder de Deus nos detalhes, a nossa mente, a gente não tem essa capacidade. Mas acho que existe algo muito pontual para a gente observar, que acho que é muito maravilhoso isso, né? Porque apesar de todo o poder de Deus, de toda a sua criação, Ele nos chama, Ele nos convida a ser participante de tudo isso, ser participante dessa obra. Então Ele não precisa, Ele não depende de nós, Ele tem todo o poder, mas Ele nos chama para participar, né, dessa construção. Isso é maravilhoso, cara. Isso é lindo. E é interessante que isso aí esbarra, né, com da autossuficiência de Deus. Autossuficiente e a onisciência também, né? Porque você está falando, a gente para pensar, pô, beleza, Deus tem todo o poder, por que já não faz o que tem que fazer logo de uma vez se Ele tem todo o poder? Mas, cara, ele conhece todas as coisas. A gente a gente tem que confiar. Essa é a forma que Ele está fazendo. Então é perfeito. É isso, é perfeito, porque Ele é um ser perfeito, né? Dentro dessa ideia da onipotência, né, vamos pensar aqui o seguinte, que Ele vai cumprir todo o seu plano, Ele vai cumprir todo o seu propósito. Eu vou pegar um link disso que o Júnior acabou de falar, de Ele nos incluir. Ele é um versículo que está em 2 Coríntios 6,18, que ele diz assim: serei para vós pai, e sereis para mim filhos e filhas. Ou seja, fala de uma relação de paternidade, né, de um desejo de Deus de que a partir de Cristo Ele tenha uma família de muitos filhos, e a conclusão do versículo diz o Senhor Todo-Poderoso. Ou seja, dentro da sua onipotência, dentro desse atributo incomunicável, Deus está deixando uma garantia. No meu poder, na minha onipotência, eu garanto que eu vou ser um pai e vocês vão ser filhos e filhas. E aí, se você pegar também Apocalipse 1:8, ele vai dizer: eu sou o alfa e o ômega, declara o Senhor Deus. E aí ele vai falar sobre o seu plano, aquele que é, aquele que era e que há de vir, diz o Todo-Poderoso. Ou seja, nenhum a gente vê o Todo-Poderoso dizer: eu vou ser pai de vocês e vocês vão ser meus filhos, uma família de muitos filhos. E no outro a gente vê o alfa e o ômega concluir dizendo: eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o que é, eu sou o que era e eu sou o que há de vir. Ou seja, eu ainda vou voltar. Tudo isso, todo o cumprimento do seu plano, ele sustenta com a sua onipotência. Eu queria colocar mais um versículo do que o André falou, que é Apocalipse 4, a partir do versículo 8, que fala: cada um dos seres viventes tinha 6 asas que estavam cheias de olhos em volta e por baixo. De dia e de noite eles diziam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Só para complementar aí os versículos, aí ficou muito bom essa ideia, Dezão. Maneiro. Também um outro aqui também que corrobora com isso, né? Aquele que fala que Deus não se cansa e não se fatiga. É um ser que tem todo o poder, toda a força, ele não vai se cansar nunca, né? Apesar de que na criação, né, ele fala que ele descansa, mas esse descansar dele não quer dizer que ele estava exausto. Justamente. Ele tava descansar de parar e contemplar o que ele fez. A né? presença dele. Isso, de repousar e de contemplação, né? Ele para contemplar tudo aquilo que ele havia criado. Por isso que a gente só tem descanso na presença. Quando eu estou na presença dele, eu recebo descanso na minha alma. Né? O descanso não tem a ver só com eu tirar férias ou eu estar num lugar tranquilo, mas tem a ver com estar na presença do Senhor. E aí eu recebo descanso, recebo renovo. Esse poder renova o nosso interior, né? Eu lembrei do aquele que habita no esconderijo do Altíssimo
a sombra do Onipotente descansará. A sombra do Do Todo-Poderoso. Né? É. Então, tem muito Ah, a e ver do com Onipotente, isso. fala que não tem na Bíblia, Onipotente, tá aí. É, verdade. Então, para fechar, vamos falar sobre a onipresença de Deus. A presença, né, tá ligada com a proximidade. É claro que a onipresença é uma coisa muito, muito mais ampla do que isso, né? Mas eu acredito que quando a gente fala de presença, a gente não tem como não falar de adoração. Deus, ele está o tempo todo próximo a nós, né? Em todos os tempos, em todos os lugares, na verdade, ele está o tempo todo próximo a nós. A gente acaba banalizando isso, né? Quando essa consciência vem à tona de que Deus está aqui agora, ele está em todos os lugares, isso gera um temor na gente, né? Cara, eu queria... Posso linkar aqui? Posso entrar? Claro, pô. Eu queria começar lendo um texto, que é Salmo 139, do 7 ao 10. Para mim, eu acho que é a base aí de onipresença, né? Que ele vai dizer: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. E acompanhas todos os meus pensamentos onde quer que eu esteja. Discernes a minha caminhada e a minha pousada. E estás a par de todos os meus intentos. Porquanto a palavra ainda não chegou à minha língua, e tu, ó Eterno, já as conheces completamente. Tu me envolves por trás e pela frente, e pões sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim demasiado maravilhoso, tão elevado que não posso compreender totalmente. Ou seja, você pode continuar lendo em casa, né? Essa parte de Salmo 139, mas, assim, a onipresença de Deus, né, ela vai dizer o seguinte: não existe limitador de espaço ou forma nenhuma para quem é Deus, para quem Deus é. E esse texto de Salmos 139, ele vai mostrar justamente isso, que não existe um lugar onde o ser humano possa se esconder desse Deus. Se você estiver num lugar mais alto, ele vai estar lá. Se você estiver num profundo abismo, ele vai estar lá. Aonde a gente pode se esconder dele? Em nenhum lugar. E esse texto aí gera aquela polêmica, né? Deus tá no inferno, né? Deus tá no Sheol. E aí? Como é que a gente fala sobre isso? Se ele é onipresente, está em todos os lugares, como é que é? É um lugar que tem a ausência de Deus, mas ele tá lá? Como é que a gente pode... Dá pra viajar nisso aí? Ou não? Dá pra viajar, com certeza dá, pô. Não, Deus, ele está presente, tem Deus em todas as coisas, né? Porque tudo emana de Deus. Então, tudo vai ter a partícula de Deus, né? Vamos usar essa palavra aqui, partícula de Deus. Então, todas as coisas, mesmo que como o André leu aqui agora, né? O salmista falando, mesmo que eu desça nas profundezas, lá você vai estar. Ele está falando do Sheol. Ele está falando das profundezas, lugares, o lugar da morte. Mesmo que eu vá nesse lugar, você vai estar lá. A sua presença vai estar nesse lugar. E é Deus preenchendo todos os espaços, em todos os lugares. Por mais que ele esteja nesses lugares, né? Acho que os que estão habitando ali não conseguem, não vão nunca sentir a presença dele, né? Essa que o inferno é isso, né? A ausência da presença dele. Eles estão recebendo da ira desse Deus, né? É outro tipo de presença. Não deixa de ser presença, né? É uma presença que nós estamos correndo dela, né? Que aí entra dentro daquela questão que a gente tem falado direto sobre a salvação, né? Nós estamos sendo salvos de quê? Do inferno? Não, nós estamos sendo salvos do próprio Deus. Estamos sendo salvos da ira de Deus. Isso é surreal. Imagina, a gente sendo o próprio Deus criou o meio da gente ser salvo dele mesmo, né? Então o inferno, esses lugares, essas profundezas da terra, tem a presença de Deus, mas ali mostrando a sua ira, uma parte de quem Deus é. Quem entra dentro da questão dos atributos que a gente falou, da ira, da bondade, da misericórdia. Então, assim, é uma expressão de Deus pro ser humano, né? A sua ira vai experimentar. Léo, não voltando para a onipotência, mas acho que é muito importante quando a gente está falando do inferno, entender que Deus criou o inferno. Foi ele. Foi tudo. Né? Então ele é o criador de todas as coisas. Né? Então, parece que o inferno é uma coisa à parte de Deus, né? Isso. Até o diabo, né? Como diz o Lutero, que até o diabo é o diabo de Deus, né? Então todos os seres, sejam eles hoje, né, esses seres caídos, né, que a gente chama,
da parte de Deus, esses anjos caídos, né? Todos eles foram criaturas de Deus, são criados por Deus, está a serviço de Deus para cumprir o plano e o propósito de Deus. Com certeza. Lembra que a gente falou, a gente não entende o plano, mas ele entende de forma absoluta, completa. Isso não vai caber na nossa cabeça, né? Eu queria só deixar esse versículo de Provérbios 15, versículo 3, que diz que os olhos do Senhor estão sobre todo lugar. Quando a gente fala que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, isso me traz um conforto do amor e do cuidado dele. Os olhos do Senhor estão sobre mim. Eu entender que o Senhor está me vendo nesse momento. Em tudo aquilo que nós estamos passando, o Senhor está te vendo, né? E o complementar do versículo diz, né, que os olhos do Senhor estão em todo lugar, vigiando os maus e os bons. Então as nossas ações estão sendo vistas pelo Senhor. Nós estamos sendo contemplados pelo Senhor e nada passa despercebido dos seus olhos. Então eu quero deixar para você algo que é muito importante. Se você está passando pelos seus dias mais difíceis, se você está entendendo que são as suas problemáticas, né, do seu dia a dia, o Senhor está te vendo. Se mantenha fiel diante dele, que os olhos do Senhor estão sobre vocês, sobre nós, de uma forma plena e poderosa, sabe? E ele está contemplando, né? Então isso para mim me traz um conforto absurdo, né? Como o Guedão começou falando no início, né? Sobre essa postura dos olhos do Senhor. Isso é lindo demais. Ele acabou de ler esse versículo de Provérbios 15. E aí eu queria falar pra gente botar mais um tópico nessa onipresença, porque em 1 Reis 8:27 diz: mas na verdade habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não poderiam te conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Então é só lembrando que tem uma diferença entre a onipresença e a presença manifesta, né? Porque Deus, ele está em todos os lugares, então ele está aqui e ao mesmo tempo ele está com a sua ira no inferno. Mas ele não manifesta a sua presença no inferno como a gente pode experimentar desse presente dele aqui. Então, existe a onipresença, é uma vertente, né, da presença, quer dizer, a presença manifesta é uma vertente da onipresença de Deus, que não está manifestada em todos os momentos. Tirou 10! Muito bom. Assim como é estranho quando a gente lê falando que Deus, ele está procurando pessoas que o adorem ver. Isso, quando fala isso, parece tipo assim, pô, Deus está procurando como se ele não sabe quem é, como se ele não sabe onde está. É estranho, né? Não, para fazer um link que você tá falando, quando a gente vai chegar, vai para Gênesis 3, a gente também cai dentro dessa ideia. Adão, cadê o Adão? Ele não sabe onde está. Adão, ao ouvir a voz do Senhor Deus que andava pelo jardim, no final da tarde, o homem e a mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Como que vai se esconder de Deus, que é onipresente? Se a presença dele está em todo lugar. Pois é, mas né? é porque eu acredito que essa presença manifesta que você está falando, que é essa consciência da presença, que é quando Deus encontra, parte muito mais da postura do ser humano. Quando o ser humano ele busca essa presença, ele está procurando, aí ele se manifesta, né? É que entra dentro dos atributos que a gente falou da aula passada, né? Que é a imanência de Deus. Sim. Então, sim. essa justamente. Justamente. Então, essa forma da presença manifestada tem a ver com a sua imanência. Ele está perto. Você consegue tocar, você consegue ver, né, o Deus que manifestou na inauguração do templo, né? A fumaça, a presença de Deus foi tão palpável que as pessoas não conseguiam adentrar, não conseguiam entrar, porque elas barravam na presença de Deus. Então a presença de Deus física, onde você podia tocar, onde você era impedido de entrar porque a presença estava ali. E aí quando chega aqui nessa discussão nossa aqui de Gênesis 3, né, o homem ele come do fruto, né, ele rompe o relacionamento com Deus, e aí ele deixa de perceber essa presença, né? Essa presença. Eu acho isso muito legal, porque a gente vê como Deus ele quer se relacionar com o homem e ele quer ser um Deus pessoal. Porque se ele quisesse criar um botão para acabar com o pecado da humanidade, ele teria criado. Mas ele permite que isso aconteça para ele ter esse relacionamento com eu e você. E aí ele justamente... E aí ele vem e contra... O homem esconde
entre as árvores com a ideia que Deus não sabia que ele estava escondido ali entre as árvores, né? Mas na verdade ali eu acredito muito, parafraseando aqui olhando aqui, né? Mas aqui é para onde foi o coração do ser humano, do homem, né? Como que ele se perdeu, que ele já estava querendo se esconder da presença do Senhor, né? Isso é triste pra gente, né? Como a gente se perdeu nisso. A desgraça do pecado na vida do ser humano, né? Fez com que a gente se tornasse errante e fugitivo. E isso pegando esse gancho do Leonardo, isso é muito triste, né? Porque se você for ver, em Gênesis 28, Jacó vai dizer: o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Ele tem um lapso ali, né? Tipo uma revelação, algo abre para ele, e aí você pega, por exemplo, o devaneio de Jonas decidindo fugir da presença de Deus, tentando escapar, e ele não consegue. Porque não tem lugar que o ser humano possa ir sem que Deus o veja, o enxergue, né? Jeremias 23, 24, vai dizer assim, ó: portanto, assim indago ao Senhor, sou eu apenas Deus de perto? Não sou também o Deus de longe? Pode alguém esconder-se em esconderijo sem que eu os observe? Ou seja, não tem lugar que a gente possa ir sem que Deus o veja. Não tem lugar que... Pode ser um ser humano que está na pior miséria, fruto do pecado, Deus está vendo. E a presença de Deus está ali com ele. Como o Leonardo falou, no inferno, o atributo da ira de Deus, que é a sua presença, está ali. O cara pode estar distante, talvez, da expressão da bondade, enfim, mas Deus tá perto de todos. Ele não está ausente ninguém está ausente de Deus. A questão é que cada um tá vendo uma faceta de quem Deus é, né? Não, isso é muito doido, porque às vezes a gente tem essa ideia, né, de esconder coisas, mas saber que os olhos de Deus, ele está sobre todas as coisas. Ele está perto de todas as coisas. Então, quando eu acho que eu estou escondendo alguma coisa, Deus está vendo. Né? Então, tipo, a gente é mestre em enganar uns aos outros, né? Mas Deus não. Então não adianta eu mentir para Deus, porque a presença dele me acompanha todos os dias. Ele sabe. Não tem mentira para Deus, né? Não tem como, porque a presença dele está em todo lugar. Ele me vê em todo lugar, né? Por isso que aquele que é filho, né, que reconhece quem é o Senhor, não tem outro caminho a não ser se arrepender, né, dos pecados, né? Porque esse arrependimento é isso, porque você sabe, cara, que ele viu, cara. Não tem como, né? Não tem nem escolha, cara. Não tem como, né, cara? E mas a gente é mestre em enganar uns aos outros, né? Esconder, não deixe não, meu pecado, né? Aquela ideia de pecado oculto, já viu falar isso? Pecado oculto? Então não tem pecado oculto. Tudo está descortinado diante de Deus. Deus sabe todas as coisas, né? E é ele que sonda as profundezas do nosso coração. Com essa presença, ele vai... É como se fosse uma sonda, né? O salmista faz: sonda-me, Senhor. É uma sonda que vai passando e ele sabe, né? Tem uma expressão hebraica que eu gosto muito, que é kavaná. Deus conhece as profundezas da intenção do coração humano. Então não tem como esconder de Deus. Ele sabe. Ele sabe as minhas intenções, ele sabe por que eu estou falando isso aqui agora, ele sabe as motivações, tudo ele sabe, né? Todas as coisas ele sabe, cara. Ele sabe todas as coisas, ele está em todos os lugares e ele tem todo o poder sobre todas as coisas. É basicamente... E ele é soberano. Justamente, Guedão. E ele é soberano sobre todas as coisas. Isso. Provavelmente mais pra frente, assim, nos próximos horas, a gente deve falar sobre adoração, né? E a gente vai falar um pouco mais sobre a presença de Deus nesse sentido que o Gui falou, né? Da presença manifesta, porque a adoração está totalmente ligada à presença de Deus, né? A adoração, ela é um encontro com esse próprio Deus, você entregando tudo, se prostrando diante dele. Não existe adoração sem a presença de alguém. Você não adora alguém que não está perto, porque adorar é se prostrar aos pés de alguém. Então tem que estar aos pés, ele tem que estar ali. Ele tem que estar ali, entendeu? Isso pode ser manifesto ou pode ser uma consciência. Você tem a consciência de que ele está ali, cara. Você se entrega. Mas a gente vai falar isso mais pra frente. E assim nos céus, né? Como é agora no céu, os 24 anciões se prostrando diante dele, o céu se prostra diante dele, porque no céu tem adoração, por isso todos se prostram. E aí a gente não pode banalizar, falar que
nós vamos adorar o Senhor, nós precisamos ter a presença dele, nós precisamos buscar, por isso, como o Guedão falou, a gente vai entrar nesse assunto em algum momento, mas é bom a gente deixar isso pontuado, né? É isso? É isso. Então, Justamente, Guedão. Tem um chicletinho aí? Frase final, frase final. Chicletinho não tem não, mas chegou o hambúrguer, hein, pessoal? Graças a Deus. A ideia do podcast é um complemento. Não é? A gente não está aprofundando aqui porque a gente gastou muito tempo, né, em sala de aula, alguns meses falando sobre isso. As aulas demoram mais ou menos 2 horas de aula, a gente fala isso aqui agora em menos de 30 minutos, então tem mais... Mas é um complemento mesmo, e até quem não esteve nas aulas, para ter um despertamento, né, para esse assunto, que é muito legal. É isso. Então beleza. Pessoal, até a próxima aula. Valeu!